Seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso em vídeo de PHP. O meu nome é Gustavo Guanabara, eu sou seu professor, e chegamos à 17ª aula do curso para responder a mais uma pergunta: como manipular strings em PHP? E essa é a segunda parte sobre esse assunto. E se você se lembra muito bem, durante a aula 16 do curso de PHP, nós vimos 13 funções anteriormente para manipulação de string utilizando scripts PHP. A lista é essa que está aparecendo na sua tela. E se você chegou aqui diretamente por uma busca no YouTube ou em qualquer outro lugar, diretamente nessa aula, saiba que existe a parte 1 desse assunto, onde nós vimos essas 13 funções e nós não vamos tocar mais nesse assunto. Então, se por acaso você viu alguma dessas funções aqui e se interessa pelo funcionamento, saiba que existe a primeira parte, que é a aula 16 do curso em vídeo de PHP, que já está chegando quase no finalzinho. Ainda falta um pouquinho, mas a gente já está perto do fim desse curso para iniciantes. Na aula passada, nós prometemos as 25 funções. Vimos as 13 primeiras e não precisa ser um grande matemático para perceber que faltam 12. Então, essa aula, a partir de agora, vai tratar da 14ª função até a 25ª. Vamos começar então com a 14ª função, que é o string to lower. Vamos criar um trecho de script e vamos fazer uma variável nome receber Gustavo Guanabara. Perceba aí que a string Gustavo Guanabara está com as primeiras letras em maiúsculas, assim como todo nome deve ser. Se por acaso eu mandar imprimir seu nome e concatenar com string to lower de nome, qual deverá ser o resultado? E para isso nós precisamos de quê? Do nosso ambiente com o servidor PHP. E lá nós já temos a aula 17 que eu deixei previamente preparado com o nosso pacote que você encontra em www.cursoemvideo.com. Clique em OK. A pasta vai ser aberta e você vai ver o conteúdo dela, que é o mesmo de sempre. Nós temos lá o modelo HTML, o modelo PHP. Vou abrir o modelo PHP. Nessas aulas a gente não está utilizando o modelo HTML por enquanto. E vamos lá. Fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Tem a variável nome. Vou colocar Gustavo Guanabara, ponto e vírgula. E vamos mandar mostrar na tela seu nome é ponto string to lower de nome. Eu posso também fazer o seguinte, Posso fazer com que isso aqui seja colocado dentro de uma variável, que eu vou chamar de nome2. O nome2 vai receber o string to lower dele. Então, eu posso botar seu nome é nome2 e nós vamos ver qual é o resultado. Salvando e vamos abrir o nosso servidor, a minha pasta 17, e aqui eu acabei de salvar por cima. Deixa eu salvar como? 01 str to lower. 01 não, essa é a função 14, então vamos botar 14. Esses arquivos estarão disponíveis para você. Deixa eu vir aqui no modelo e apagar. Então o string to lower vai ter esse código. Atualizando aqui, eu tenho 14 string to lower. Clicando, seu nome é Gustavo Guanabara. Percebe aqui, que inicialmente eu tinha Gustavo Guanabara com letras maiúsculas. Eu posso, por exemplo, fazer uma mistura aqui, o A, o O, o B, o R. Vou colocar várias letras em maiúsculo. Salvando e atualizando, ele vai deixar Gustavo Guanabara tudo em minúsculas. E se você consegue sacar um pouquinho de inglês, você deve ter percebido que o string to lower significa string, que seria a cadeia de caracteres, para letras minúsculas. Sendo assim, o resultado visual desse comando seria seu nome é Gustavo Guanabara, tudo em letras minúsculas. O que ele faz aqui é simplesmente diminuir as letras que estão em maiúsculas. As que já estão em minúsculas são mantidas dessa maneira. A 15ª função se parece muito com essa, que é o string to upper. Seguindo a mesma linha de raciocínio, se eu utilizar o nome Gustavo Guanabara com as letras maiúsculas e fizer a impressão do string to upper no lugar do string to lower, eu vou obter um resultado, Gustavo Guanabara, mantendo todas as letras que são maiúsculas dessa forma e as que são em letras minúsculas aumentando. E por questões de praticidade, para a gente ganhar tempo, você já tinha visto a aula anterior, a gente agiu dessa maneira, eu não vou fazer o string to upper, porque ele segue a mesma linha de raciocínio do string to lower. Mas eu tenho que te incentivar a praticar. Vai lá no seu EasyPHP, pratica, vê como é que funciona. Porque assim, é simples para a aula, a gente vai economizar um tempinho, que você não vai precisar ficar assistindo o vídeo, porque é lento, se a gente demorar muito, acaba o dinamismo da aula, mas você bota para praticar. As que eu senti necessidade, eu vou para o ambiente. As que eu não senti, você precisa praticar. A 16ª função que eu separei aqui para vocês é a função UCFirst. Vamos ver um exemplo.
Coloquei o nome Gustavo Guanabara, todas em letras minúsculas, e vou mandar imprimir na tela o You'll See First de nome. Vamos ver como isso funciona diretamente no nosso ambiente. Eu vou pegar o string to lower, vou salvar como 16 You'll See First, e no lugar do string to lower, vamos colocar You'll See First. O próprio PHP Storm já me dá a sintaxe. Vou mudar aqui primeiro, botar Gustavo Guanabara tudo em minúsculas. Note aqui, ó, Gustavo Guanabara, que estava aqui tudo em letras minúsculas, teve a primeira letra colocada para maiúsculas. E aí vem o significado desse UC na frente, desse UC. Significa uppercase. Isso é, uppercase seria letras maiúsculas. Então, UC first seria colocar a primeira letra em maiúsculas. Mas vamos deixar claro o seguinte, não significa que as outras vão estar em minúsculas. O que eu estou dizendo é, a primeira eu quero em maiúsculas. Vamos fazer um teste. Para você entender melhor o que eu estou falando, eu vou colocar, por exemplo, o N em maiúsculo e o V em maiúsculo. Vamos salvar e atualizar. Você percebe aqui que o N e o V foram mantidos em maiúsculo. Eu só me preocupei com o You'll See First de ter a primeira letra em maiúscula. E isso não quer dizer que as outras eu quero em minúsculas. Eu estou dizendo que eu quero a primeira em maiúscula. Eu não tinha, aqui ó, o primeiro era em minúsculas e ele colocou para a letra maiúscula, mas manteve a caixa de todas as outras. Se você quiser, por exemplo, que eu diminua, você pode utilizar o string to lower em conjunto com essa função. É como se fossem tomadas. Você vai ligando uma tomada na outra. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o nome, diminuindo e pegando essa diminuição e jogando a primeira letra em maiúscula. Vamos salvar. E agora você vê que está tudo em minúsculas, menos a primeira. Isso é causado através da utilização de duas funções que a gente já conhece em conjunto. Sendo assim, o resultado do You'll See First, nós já vimos, é a primeira letra em maiúsculas. A 17ª função parece com a 16ª, mas com uma pequena diferença. A You'll See Words. Vamos entender melhor utilizando o mesmo exemplo. No lugar de You'll See First, vamos utilizar You'll See Words. Vamos salvar como aqui. No lugar de You'll See First, vamos colocar Words, que é palavras, né? Vou tirar esse lower daqui. Vou colocar Gustavo Guanabara tudo em letras minúsculas. Salvando. Vamos abrir o You'll See Words. E agora você percebe que Gustavo Guanabara ficou com a primeira letra de cada nome em letras maiúsculas. E aí você está pensando, nossa, eu pensei em fazer um programa para fazer isso, para analisar string. Não tem necessidade, você tem funções para isso em PHP. O PHP é uma das linguagens que tem mais funções. E todas elas é só você ter um pouco de pesquisa e um pouco de prática para você lembrar quando você precisar delas. E é importante que se destaque aqui, essa mesma função You'll See Words funciona como a You'll See First. Eu estou dizendo que eu quero alterar a primeira letra. As outras serão mantidas da maneira que estão. Então, se eu tiver alguma letra maiúscula no meio da palavra, ela vai ser mantida. Então, o resultado dessa função seria seu nome é Gustavo Guanabara, com as primeiras letras capitalizadas. A 18ª função que eu separei para vocês é o string reverse, ou strHave. Basicamente, eu vou colocar uma string, eu vou passar uma string, e se eu quiser o reverse dela, ele vai mostrar a mesma string, por exemplo, Gustavo Guanabara, como Arabanal Gelvatsuki, que é o meu nome ao contrário. E fala a verdade, quando era criança você sempre tentou decorar seu nome ao contrário. Agora você tem uma função para isso, que é o string reverse. Mais uma vez, por praticidade, eu não vou demonstrar essa função, mas você pratique, digite o código, pause o vídeo agora, digita esse código aí no PHP Storm e bota para funcionar. A 19ª função que a gente vai ver é o string pos. Esse nós vamos ver na prática. Basicamente, o string pos funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu tenho uma variável chamada frase. E dentro dessa variável frase eu tenho estou aprendendo PHP, que é uma string. Se eu mandar uma variável pos receber a string pos frase PHP, vamos ver o resultado. Basicamente o que eu fiz foi criar um documento novo e digitar as linhas. Pause o seu vídeo, digite sua própria versão. Eu vou mandar mostrar aqui o seguinte. A string foi encontrada na posição pos, que é a minha variável. Vamos salvar. No meu servidor, atualizar aqui. A string foi encontrada na posição 17. Vou mandar mostrar aqui também a frase. E um BR. Então, ó, estou aprendendo PHP. A string PHP foi encontrada na posição 17. Isso significa que ele está na 17ª posição, sendo que a primeira posição é 0. Então, seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, o espaço conta,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 é o primeiro P. Então, a string que eu coloquei aqui, a string PHP, que é o que eu estou procurando dentro da minha frase, se encontra na posição 17, que é o local do primeiro P. Então, a função string_pos, ela vai verificar em qual posição uma determinada substring se encontra dentro de uma string maior. Mas preste atenção, porque se a gente mudar a caixa do PHP, você vai ver que não vai funcionar muito bem. Vamos fazer um teste aqui? Eu vou colocar PHP em minúsculas. Isso é, eu estou procurando pela string PHP em minúsculas dentro da minha frase. E você vai perceber que eu não tenho PHP em minúsculas. Então, salvando e atualizando, a string foi encontrada na posição vazio. Na verdade, não foi vazio, na verdade foi impresso o valor falso. E se você se lembra lá do início do curso de PHP, o valor verdadeiro em PHP é impresso como 1 e o valor falso é impresso como uma string vazia. Mas aí você pode estar se perguntando, poxa, Guanabara, mas e se eu quiser verificar esse tipo de coisa? Eu posso diminuir, eu posso, né? Você já pode estar pensando, poxa, eu vou utilizar o string to lower nessa string para poder buscar tudo em minúsculo e não ter problema. Mas o PHP já pensou nisso para você e temos uma função para resolver esse seu problema com apenas um dedo. Eu vou resolver isso. Então, se você colocar o PHP certinho, ele vai mostrar que está na posição 17. Mas se não, nós vamos poder resolver, como eu falei, com um dedo, apertando apenas uma tecla, pois a 20ª função é a string i_pos. É basicamente a mesma coisa, só que eu vou colocar um i. Vamos ver isso funcionando no nosso ambiente PHP. Então, como eu falei, nós vamos simplesmente colocar o i aqui. Esse i vem de ignorar, ou ignore, que ele vai ignorar a caixa. Vamos salvar e atualizar. A partir de agora, mesmo com PHP em minúsculas, você vai ver aqui que ele encontrou a string na posição 17. Muito legal, né? Então é isso, cara. É o PHP facilitando a sua vida. A 21ª função que a gente separou aqui foi a função substring_count. Basicamente, ela é uma ótima função também. Vamos imaginar o seguinte. Eu tenho uma frase, estou aprendendo PHP no curso em vídeo de PHP. E vou criar um contador aqui para o substring_count dentro da frase, a sigla PHP. Se eu mandar escrever esse contador, ele vai me mostrar exatamente quantas vezes a string PHP apareceu dentro da frase. Nesse caso, eu teria como resultado PHP encontrado 2 vezes. Isso porque, dentro da minha frase, eu tenho a string PHP 2 vezes. A 22ª função que está chegando aí é a substring. Essa é um pouco mais complexa, a gente vai ver na prática aqui. A substring, existem vários parâmetros e várias maneiras de utilizar esses parâmetros. Vamos entender alguns deles. Nesse caso aqui, vou criar uma variável string chamada site, com a string dentro, curso em vídeo. E vou criar uma variável sub, que é a substring dessa variável site 05. Vamos ver como isso funciona. Basicamente, pause seu vídeo, digite seu código, o que eu fiz foi digitar o que estava lá na tela, e vamos executar. Aqui eu tenho 22 substring, e eu tenho a palavra curso. Vamos entender melhor como isso tudo funcionou. Basicamente, o que eu tenho é a minha string curso em vídeo. A minha substring é um pedaço, um fatiamento da minha string, onde eu vou colocar 0, que é a posição inicial, 0, lembrando, é a primeira letra, e eu vou andar 5 letras. Então, começando na letra 0, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Então, basicamente, a string sub vai receber uma substring da string site, começando na letra 0, que é a primeira letra, e andando 5 letras. Outra coisa que eu posso fazer também é colocar apenas um valor. Se eu colocar apenas 5, vou colocar aqui 7. Substring 7, a 7ª letra é a letra E. Basta você fazer a contagem aí. Se eu colocar apenas um valor, vamos ver como é que funciona. Atualizando, ele colocou mvídeo. Então, ele pegou da 7ª letra, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, não. A letra E é a 6ª letra. Então, ele vai pegar da 6ª letra, que é o E, e vai completar até o final. Se eu colocar valores negativos, então, por exemplo, menos 5, você vai ver que ele vai colocar as últimas 5 letras da minha string. Se eu colocar um valor negativo, que é menos 5, isso é, contando as 5 últimas letras, e colocar 2, isso significa o quê? Vamos considerar as 5 últimas letras, mas eu quero que você pegue apenas
duas delas. Se eu tenho a palavra vídeo, que são as 5 últimas letras, ele vai pegar somente as 2 primeiras. Logo, ele vai imprimir apenas VI. E aí existem várias combinações de parâmetros para substring, principalmente utilizando os valores positivos e negativos. Faça seus testes, tente entender na sua casa, e você vai entender essa função que ela é muito útil, ela é bastante utilizada no seu dia a dia quando você está tratando por strings. Então, nesse caso aqui, ó, se eu tenho site 05, significa que eu vou pegar a da primeira letra e andar 5. Ele me mostraria curso. Se por acaso eu criar substring de sites 95, a letra de posição 9 é a 10ª letra, que seria a letra V. E eu estou andando 5, ele vai me pegar vídeo também. Esse 9,5 também poderia ser substituído pelo menos 5 no lugar do 9 e não colocando o segundo parâmetro, como a gente viu na prática. A 23ª função é a string pad. A string pad basicamente vai fazer uma string caber em um determinado espaço. Então, por exemplo, eu tenho um nome que é Guanabara e vou fazer com que o novo nome seja o string pad de nome, vírgula, 30, vírgula, espaço, vírgula, string pad right. E agora passou na sua cabeça. Guanabara, você está de brincadeira com a minha cara. Para que tanto valor? Calma, é fácil de entender. Basicamente, eu estou tentando fazer com que Guanabara caiba em 30 caracteres. E se você fizer a contagem, a palavra Guanabara tem 9 caracteres. Eu estou tentando fazer ele caber em 30 caracteres. Vamos analisar melhor os parâmetros aqui. Então, como eu disse, o nome é Guanabara, que tem 9 letras. E eu estou utilizando um string pad para fazer ele caber em 30 letras. Basicamente, o que eu estou solicitando aqui é que ele coloque espaços, que é o próximo parâmetro depois de 30, né? Entre aspas, tem um espaço ali, não é abre aspas, fecha aspas simplesmente, é abre aspas, dá um espaço, fecha aspas, e eu vou usar um string pad right, isso é, eu vou complementar à direita. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Se eu fizesse, por exemplo, um print, meu professor novo é lindo, o novo, sendo um string pad para 30 caracteres, ele ia mostrar meu professor Guanabara, vários espaços, é lindo. Ah, obrigado. Esse espaço que foi gerado aí à direita é exatamente o pad. Então, eu teria lá vários espaços até completar 30 espaços. Eu representei esse monte de X aí para representar os espaços. Então, eu vou botar 9 letras, que é o Guanabara, e vou complementar com espaço até que essa string novo tenha 30 caracteres. Isso aconteceu porque eu utilizei o string pad right, mas eu poderia utilizar outros 2 valores. O string pad center, que ia me gerar essa string, ele colocaria espaços antes e depois de maneira equivalente para que Guanabara aparecesse centralizado, e tem também o string pad left, que teria esse resultado aí na tela, espaços do lado esquerdo. Então eu tenho 3 tipos de string pad, à esquerda, à direita e centralizado. E se você não entendeu muito bem o funcionamento dessa função, pause o vídeo agora, abra o seu PHP Storm e digite esse código. Eu não vou cansar de ser chato, de persistir nisso. Você precisa praticar para poder ver tudo funcionando. Então não adianta você sentar e vai, tá lá, tô assistindo a aula, vai falando aí. Ah, entendi. Legal, você vai entender agora. Daqui a meia hora você já não sabe mais fazer. Por quê? Porque você aprendeu a ler PHP. Você não aprendeu a fazer PHP. E eu não tô tendo esse trabalho todo para criar um curso em vídeo para você aprender a ler PHP. Eu quero que você aprenda a fazer. A penúltima função que a gente vai ver agora, chegamos à 24ª da lista, que é o string repeat. Essa função é bastante fácil de entender e funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que eu quero criar uma variável string txt e dentro dessa variável eu vou colocar um string repeat php, 5. Se eu mandar escrever o texto gerado, ele vai me mostrar que o texto gerado foi php, 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 php. Isso é, php 5 vezes. Basicamente, olhe o código e ele é autoexplicativo. Uma outra maneira que eu posso fazer é colocar um print para mostrar na tela o string repeat, sinal de menos 20. Isso basicamente vai me gerar um sinal de menos gerado 20 vezes. Isso é uma linha na tela. O string repeat ele é muito útil quando a gente quer repetir uma determinada string várias vezes e não quer ficar utilizando estrutura de repetição para isso. Então, você tem uma função preparada para essa finalidade. Vamos agora à nossa última função de tratamento de string a partir de agora. A 25ª e última função é a string replace, e ela é bastante útil também. Vamos ver um exemplo. Eu tenho uma frase, gosto de estudar matemática. Ela é uma string que está dentro da variável frase. Basicamente, eu posso utilizar isso aqui, ó. A minha nova frase vai ser o string replace de matemática PHP na frase. Vamos ver que na hora que eu for imprimir a nova frase,
o que vai acontecer. Basicamente, criei um novo arquivo e digitei o código que estava na sua tela. Caso você queira digitar o seu, eu recomendo, pause o vídeo agora. Eu vou salvar. Vamos até o nosso servidor. Vou abrir aqui meu string replace. Gosto de estudar PHP. Basicamente, a minha frase era gosto de estudar matemática. Mas eu mandei substituir a palavra matemática pela palavra PHP. E mais uma vez você pode estar se perguntando, caramba, mas se eu botar matemática diferente do que estava lá, com M minúscula, ele vai dar problema? Vai. Em primeiro lugar, matemática é uma ciência, então tem que ter letra maiúscula. Mas se por acaso você errar, você pode colocar aquela coisinha de botar uma letra a mais? Também pode ser feito. Então, basicamente, se eu tenho que colocar aqui M minúsculo, então não vai bater com a string original. Você vai ver aqui, ó, que ele vai mostrar, eu gosto de estudar matemática, porque ele não achou nenhuma matemática em letra minúscula. Mas se você botar a letra I na frente do replace, esse I é de ignore, ou ignorar, exatamente como a versão anterior. Agora, ele substituiu. Uma outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, gosto de estudar matemática, matemática é muito legal. Ele fez todas as trocas. O string replace faz todas as alterações para você. E aí, gostou dessa maratona de funções em relação ao tratamento de string? A gente vai ter mais uma maratona, que é a última aula, que é a maratona de funções de tratamento de arrays, de vetores e matrizes. Aí você vai falar, Guanabara, você não falou de vetores e matrizes ainda. Vou falar na próxima aula, mas isso só na próxima semana. Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo que tem comentado, que tem mostrado que o curso em vídeo tem melhorado a sua vida, que tem ajudado na sua profissão. Isso é um grande prazer para mim, isso é um grande prazer para todos os patrocinadores. Então, a gente tem os dois patrocinadores, a Hostnet já tem um site que estão apoiando aqui o curso de PHP, né? Na verdade, apoiando não, eles estão patrocinando o curso de PHP. Então, queria agradecer a todos, queria agradecer a você que está compartilhando, a você que deixa seu comentário, que tira sua dúvida, participa e que divulga o curso em vídeo. Eu preciso da divulgação de vocês, isso é muito importante. Clicando aqui, ó, mais uma vez, você assina o canal. Eu espero que todos já tenham assinado, você já é um assinante, mas caso contrário, pede para as pessoas, assina esse canal, que esse canal é importante pra caramba. Incentiva as pessoas se você já é um assinante, tenta trazer mais gente para assinar. Clicando aqui desse lado, você vai ter acesso à playlist. Esse curso está chegando quase ao fim, falta pouquinho, serão 19 aulas. A gente já está na 17. Então faltam somente 2 aulas para a gente encerrar essa parte inicial de PHP. Sim, o curso de PHP para iniciantes vai até vetores e matrizes, porque isso é o que eu fiz em algoritmo. Tem gente que está pedindo assim, Guanabara, eu quero orientação a objeto, banco de dados em PHP. Isso não é para iniciantes, isso é para um intermediário, isso é para um outro curso. Mas a gente vai, né, aos poucos, criando isso no curso em vídeo. Não se magoem comigo. É didática. Isso foi planejado desde o início. Então, mais uma vez, eu queria agradecer toda a presença de você toda semana, visitando o curso em vídeo, assistindo nossas aulas e praticando e divulgando. Um forte abraço, boas práticas e até a próxima.